Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em como tomar decisões com base em dados. Pensa nisso como um guia prático para transformar aquela incerteza em uma estratégia que funciona de verdade. E tudo começa com uma pergunta fundamental. Uma pergunta que, na verdade, assombra muita gente que analisa dados de negócio. Como é que se sabe se uma mudança que parece boa foi resultado de uma ação inteligente ou se foi só sorte? Imagina só este cenário. O churn, ou seja, a taxa de cancelamento de clientes, simplesmente despenca. Cai de 20% para 12%. Parece ótimo, né? Mas a dúvida continua no ar. Essa queda é para valer? É um efeito real, concreto, ou foi só um acaso, um golpe de sorte? Bom, nossa história começa com uma empresa de software, uma SaaS, que estava com um problema clássico e bem caro. Um monte de cliente cancelando a assinatura logo no primeiro mês. A equipe, claro, foi para cima do problema. Eles mudaram todo o processo de onboarding, sabe? Aquela integração inicial dos clientes. E o resultado? O número de cancelamentos caiu. A gente olha para esse antes e depois e pensa, problema resolvido. Mas, sinto dizer, essa simples comparação ainda não prova que a mudança foi a causa da queda. Os números eram bem claros. Antes, de cada 1.000 clientes, 200 cancelavam. Depois da mudança, só 120. A aparência é de uma melhora incrível. Mas do ponto de vista da estatística, isso ainda não prova absolutamente nada. Correlação não é causalidade, certo? Para ter certeza de verdade, o próximo passo é usar um método de comparação que seja justo. E é aqui que a mágica acontece, com o famoso teste AB. A lógica por trás dele é bem simples, na verdade. A gente divide os usuários em dois grupos. O grupo A, que é o de controle, não vê nada de novo, continua com o onboarding antigo. Já o grupo B, o grupo de teste, recebe a nova estratégia. Isso permite uma comparação direta e, o mais importante de tudo, justa. Certo? Agora, com os dados do teste AB em mãos, a gente pode avançar para a prova final. Como é que a gente descobre se o resultado é um efeito real ou se foi só uma coincidência do destino? Para responder essa pergunta, a estatística nos dá uma ferramenta super poderosa, o valor P, ou P-Value, como é mais conhecido. De forma bem direta, o valor P responde exatamente à nossa questão. Ele vai lá e calcula a probabilidade da diferença que a gente observou entre os dois grupos ter acontecido por puro acaso. Foi sorte? Ou foi, de fato, o efeito da nossa nova estratégia? O valor P vai nos dizer. E olha que legal, a implementação prática disso é bem mais direta do que parece. Esse trecho de código em Python aqui mostra o passo a passo. Primeiro, a gente organiza os resultados dos dois grupos, o de controle e o de teste. Depois, é só chamar uma função de uma biblioteca de estatística. E o que esse comando faz? Ele simplesmente compara as taxas de cancelamento e calcula a probabilidade da diferença que a gente viu ser apenas um acaso. O resultado que ele devolve é exatamente o número que precisamos, o valor P. Então, o ponto crucial é este aqui. Quando o código retorna o valor P menor que 0,05, que é meio que um padrão no mercado, a gente pode dizer com um nível de confiança bem alto que o resultado não foi coincidência. A mudança de fato teve um efeito real. Mas uma análise profissional de verdade não para por aí, não. Saber que existe um efeito é ótimo, mas qual o tamanho desse efeito? E o quanto a gente pode confiar nesse número? É por isso que o próximo passo é calcular o que chamamos de intervalo de confiança. Ele funciona basicamente como uma margem de erro para o nosso resultado, mostrando o quão precisa é a nossa medição. Ele nos dá o intervalo de valores onde a verdadeira taxa de churn provavelmente está. Isso adiciona uma camada de detalhe, de nuance, que é fundamental. Em vez de dizer o churn caiu para 12%, a gente pode dizer algo como o churn provavelmente caiu para um valor entre, digamos, 10% e 14%. É muito mais preciso. Agora a parte que eu acho mais fascinante. Como a gente pode usar esses mesmos dados para ir além de explicar o que já aconteceu e, na verdade, começar a prever o futuro? Pois é, a análise revela um padrão. Clientes que não completam o novo processo de onboarding têm uma chance muito, mas muito maior de cancelar. Isso é o que a gente chama de probabilidade condicional em ação. E é uma visão preditiva poderosíssima para o negócio. Todo esse processo, sabe? Desde a dúvida lá no início até chegar nessa análise preditiva, isso transformou completamente o jeito que a empresa lida com a retenção de clientes. Ou seja, a empresa não só reduziu o churn de uma forma comprovada, ela agora sabe quem está em risco e pode agir antes que a decisão de sair seja tomada. É a diferença crucial entre viver apagando incêndios e, de fato, evitar que eles comecem. Isso, no final das contas, ilustra de forma brilhante o objetivo de toda essa jornada.
A ideia é usar dados não apenas para fazer um relatório do que aconteceu, mas para construir decisões fundamentalmente melhores amanhã. É assim que se desenha o futuro.